É a voz que eu dirijo, a minha prece de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça, paz, cara amiga, caro amigo que acompanha as nossas meditações diariamente, as nossas meditações sobre a Palavra de Deus que a liturgia nos oferece a cada dia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de, com você, dividir o pão da Palavra que a liturgia nos oferece nesse dia de hoje. É terça-feira, nós estamos na 12ª semana do tempo comum. Mas olha, hoje é um dia especial, não é? 21 de junho. O que é que esse dia significa? Para mim, que estou aqui de uma outra parte do mundo, hemisfério norte, hoje começa o início da estação do sol. É o verão. É o verão, começa o verão. Mas sabe, para você que está aí no Brasil ou no lado sul do mundo, começa a estação do inverno. Hoje de manhã na meditação que fiz no WhatsApp, eu dizia para as pessoas que para mim começa a estação do sol, mas para você começa a estação da solidariedade. Porque quando a gente está ouvindo falar do frio que em muitas regiões do Brasil se está vivendo, a gente pensa nos irmãos e nas irmãs que precisam da nossa solidariedade, precisam do nosso amor, para que não morram de frio, para que não passem a necessidade porque lhes falta as vestes adequadas. Mês de junho a gente celebra Santo Antônio, celebra São João, que está à porta, celebra São Pedro. E São Pedro tem no Papa, o Papa Francisco atualmente, né, tem no Papa aquele que continua o seu ministério de criar a unidade para a gente. E uma das coisas que marca o ministério do Papa é a solidariedade. Por isso que todos os anos, na festa de São Pedro, existe o famoso óbolo de São Pedro. Em todas as igrejas do mundo, nós fazemos uma oferta que é remetida ao Santo Padre. E o Santo Padre usa esse dinheiro das ofertas para fazer obras de beneficência, obras de caridade, de solidariedade para com as pessoas espalhadas pelo mundo afora. E uma forma particular, especial, desta obra de caridade se faz através da esmolaria do Papa, elemosineria, as esmolas que a gente dá. E a gente, na elemosineria, normalmente o que a gente faz é isso, a gente vai e pede uma bênção do Papa para alguém. Fez uma primeira comunhão, fez um batizado, ordenou padre, um aniversário, ou sem um motivo assim tanto especial, a gente pede uma bênção do Papa, e o Papa une-se a essas intenções e orações nossas e emite um certificado, não é? Um pergaminho com essa bênção. E a gente dá uma oferta. Esse dinheiro dessas ofertas é usado para fazer essa caridade. E ali de frente à elemosineria apostólica, é um espaçozinho pequeno, tem um banco é um monumento, uma obra de arte, um banco com uma pessoa deitada em cima do banco. E essa pessoa que está deitada em cima do banco, ela está com a cabeça coberta, o seu manto, o manto que ele usa, serve como de cobertor para ele. Quantas cenas dessas a gente já pode ter visto pelas nossas cidades, sobretudo em cidades grandes, pessoas que dormem na calçada, que estão ali forradas com a sua própria roupa, não é, para enfrentar o frio da noite. É muito bonito quando a gente vê nas grandes cidades campanhas de cobertor. Bom seria que ninguém estivesse dormindo na rua, mas enquanto não se resolve essa questão mais séria, pelo menos se minora uma noite de frio, um dia de frio, porque durante o dia aqueles cobertores muitas vezes servem justamente para aquecer também a pessoa que não tenha um casaco, uma roupa mais adequada. Então ali de frente da esmolaria do Papa tem um banco com uma pessoa deitada, ele está encapuzado, né, com a roupa que usa, você não vê o rosto dele, ele está todo coberto e a gente vê que a roupa ele usou para se cobrir na parte de cima, mas os pés ficam de fora, os pés apoiados no banco e descobertos. E a gente se aproxima para olhar para os pés daquele homem, porque se sente que a obra chama a atenção para isso, você vai olhar. Qual é a sua surpresa quando você olha para aqueles pés e nota que aqueles pés são pés perfurados por um cravo? É Jesus como que dizendo como fez a Tomé: ah, Tomé, você está dizendo que crê em mim agora, me chamando de meu Senhor e meu Deus, mas você creu porque viu
Não é Jesus que disse antes, toca aqui nos cravos, etc. Ali quando a gente vê aquela imagem daquele mendigo deitado naquele banco e olhamos para aqueles cravos, a gente imediatamente diz, Tomé poderia ser meu irmão, porque Tomé significa gêmeo, numa dúvida da fé, mas eu falho em relação à caridade. Eu não consigo, Senhor, te enxergar nesses irmãos que passam o frio, esses irmãos contra os quais muitas vezes se estão lançando bombas, estes irmãos que nós muitas vezes não queremos sentir como aqueles que devem ser integrados na nossa vida ou na nossa sociedade. Mas Jesus continua a dizer o que ele vai nos dizer no juízo final. Foi a mim que o fizeste. Então, o tempo do inverno nos faz a gente pensar nisso, na necessidade de sermos solidários com o Cristo que padece frio. Se na sua cidade, se na sua comunidade estão fazendo alguma obra de atenção para essas pessoas pobres, vamos ser atentos e participar disso. Hoje, o dia do inverno para vocês, o dia do verão para nós, começa com a festa de São Luís Gonzaga, que foi um santo jesuíta, morreu ainda no início da sua formação, não tinha chegado ainda à sua consagração, era um formando, morreu no processo de sua formação. Mas uma coisa bonita em São Luís Gonzaga, que era um menino que queria viver vida pura, dizem que um dia ele estava jogando e os colegas perguntaram para ele: Luís, se daqui a pouco você soubesse que ia morrer, o que é que você ia fazer? Ele disse: eu ia continuar jogando. Olha que é uma pessoa em paz com a sua vida, em paz com o seu momento, em paz com a sua consciência. Continuaria fazendo o que estava fazendo, porque sabia que naquilo ele encontrava a vontade de Deus, ele podia agradar a Deus, não somente se ele fosse para a capela rezar, se ele fosse fazer um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, para ele não tinha espaço de separação na sua vida. E São Luís Gonzaga era filho de uma família nobre e deixou todos os bens do seu palácio, foi viver vida pobre e simples dos jesuítas, e ele se dedicou, sobretudo aqui em Roma, ao serviço dos que estavam afetados por uma pandemia, por uma peste que estava graçando a Europa, a Itália, naquele momento. E ele ficou infectado porque foi solidário, infectado porque partiu ao encontro dos irmãos. Então a gente faz essa mudança de estação, não é, nós saindo da primavera e entrando no verão, vocês saindo do outono e no inverno, não é, olhando para esse exemplo de São Luís Gonzaga, porque nisso está realmente um convite para nós, não apenas uma passagem, uma mudança de estação. O dia de hoje, com a festa de São Luís Gonzaga, nos convida a uma mudança de estado, não só de estação, mas uma mudança de estado de mente. Como é que se chama mudança de estado de mente em linguagem religiosa? Em linguagem evangélica se diz metanoia, em língua grega, ou seja, conversão. A festa de São Luís Gonzaga, na abertura do inverno aí para o hemisfério sul, na abertura do verão para nós aqui no hemisfério norte, é um convite para que a gente mude de mentalidade, sobretudo para que a gente não viva de idiosincrasias, de separações na vida da gente, entre o que é religioso e o que é a vida, o cotidiano, na sua normalidade. Nós estamos lendo na liturgia o Evangelho de Mateus no capítulo 7, hoje nós vamos ler o versículo 6 e depois os versículos de 12 a 14. Nós ontem vimos como Jesus nos advertia para a necessidade de sermos muito atentos e objetivos quando a gente tivesse que corrigir o irmão. E Jesus dizia assim: se tem um cisco no olho do teu irmão, mas olha primeiro para ti e trata de tirar a trave que está no teu olho. Assim você vai poder ajudar melhor o seu irmão. A gente aprende a ajudar melhor o irmão quando a gente também cuida da gente, cuida da visão da gente. O homem não é a medida de todas as coisas, como diziam os sofistas do passado, mas o homem deve saber se comportar de um modo, colocando o outro no centro da sua vida, de modo que o outro seja o critério para o meu agir. Agir em relação ao outro, como eu gostaria que o outro agisse para mim. Assim eu vou sendo no mundo aquela mudança que muitas vezes eu procuro, aquela mudança que eu quero enxergar e, sobretudo, aquela mudança que o mundo precisa. Assim diz Jesus no Evangelho de hoje.
Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Portanto, a palavra de Deus hoje é um convite a uma atitude muito necessária, que é a do discernimento. Às vezes a gente quer evangelizar alguém, quer mostrar o caminho do bem, mas é preciso a gente pensar e se perguntar: esta pessoa tem disposições para acolher aquilo que eu quero apresentar para ela? Tem motivações que façam com que ela acolha, porque senão eu vou estar perdendo o tempo. É preciso que a gente entre em sintonia com as pessoas para oferecer a elas aquilo que elas têm necessidade, mas também que elas estejam abertas para acolher. Por exemplo, o filho pródigo, quando deixou a casa do pai, ele depois foi trabalhar com os porcos. E trabalhando com os porcos, ele descobriu que a casa do seu pai era uma pérola. E ele volta para a casa do pai. Voltou para casa. Mas o pai também não perdeu tempo, não perdeu sua energia numa discussão com o filho, dizendo para ele que ele tinha tudo aqui nesta sua casa, tudo que é meu é teu. O pai não disse nada dessas coisas ao filho pródigo que queria sair. O pai foi capaz de respeitar o caminho que o filho estava fazendo e de saber que ele tinha as portas da sua casa e as portas do seu coração abertas para este filho. E no momento em que aquele filho caiu nele, primeiro ele caiu na estrada da vida, se sujou, se lameou, mas depois ele conseguiu cair dentro dele. E na medida que ele caiu dentro dele, ele foi capaz de voltar para casa. Há momentos em que a gente tem que saber esperar. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, a primeira carta, canta um hino ao amor. Ele diz que o amor é paciente, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Uma das coisas próprias do amor é ter essa paciência. Então, diante dos outros, diante da falha do outro, né? Se o outro tem um cisco no olho, né? A gente deve primeiro tirar a trave do olho da gente para poder ajudar, mas também perceber se é a hora oportuna. Porque quando uma panela está fervendo, não adianta colocar mais fogo ali. Às vezes o que é bom é jogar um pouco de água fria dentro da panela e a panela para de ferver, perde um pouco daquela temperatura. Há momentos que a gente tem que ter discernimento. O discernimento faz a gente entrar em sintonia com aquilo que a palavra de Deus diz. Há tempo para falar e há tempo para calar. Porque para cada coisa debaixo do céu há um tempo. Então você tem que saber medir o tempo. Jesus dizia, né? Com a medida que você medir, você vai ser medido. Então você também tem que saber medir a temperatura, medir a oportunidade, avaliar as consequências para saber se você deve ou não fazer uma oferta, se você deve ou não dizer alguma coisa. Então, acho que Jesus aqui hoje nos convida a gente perceber qual é o espírito que está reinando em um determinado ambiente, para a gente saber se é oportuno ou não darmos a preciosidade da nossa palavra, do nosso conselho, porque senão a questão não vai ser pura e simplesmente que o outro vai rejeitar, é que o outro não tinha condição de acolher. Então a gente tem que saber avaliar isso, se a situação é oportuna para que a gente intervenha daquele modo que nós desejamos e que sabemos que é necessário agir. Jesus continua dizendo: tudo aquilo que quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Fazer aquilo que a gente quer que os outros façam a nós devemos fazer a eles. Então, às vezes, não é a gente se colocar como critério para que os outros ajam como eu quero, mas eu pensar no que o outro quer para que eu possa agir de acordo com isso. A gente, às vezes, vive em um mundo onde o que deseja está dentro da norma, fazer o que todo mundo faz. Aliás, né, a gente fala muito hoje em dia em democracia. E democracia parece que é aquele consenso do que aquilo que a maioria quer, e a gente vai de acordo com a vontade da maioria. Mas a vontade da maioria é sempre as coisas corretas? Olha lá aquela pergunta que eu disse que fizeram para São Luís Gonzaga, não é? Se você fosse meu rei agora, o que é que você iria fazer?
Talvez se ele escutasse a voz da maioria, muitos iam dizer, eu vou correr para fazer uma confissão, eu vou correr para ir rezar na capela, queria fazer algum acerto de contas interior, um acerto de contas com a vida. Ele disse, não, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo agora, porque ele era um homem em sintonia consigo mesmo. E nesse sentido, cada um de nós é original, cada um de nós tem aquela que é a sua marca. Se um artista ficar imitando o que todos os outros artistas fazem, ele nunca vai produzir uma obra original. A gente tem que sair da opinião comum, de fazer o que todo mundo faz, de seguir o que todo mundo quer, os ditames da moda, os ditames de certas ideologias. Não, a gente tem que saber ser realmente um bocadinho fora da estrada, mas em sintonia com aquela estrada que o Senhor quer para nós. E no centro dessa estrada, daquilo que o Senhor quer para nós, está realmente o outro. O outro como aquele que deve ser destinatário do meu amor, destinatário do meu interesse. O que eu desejo que os outros façam a mim, sou eu que faço para eles. Aquela mudança que eu quero ver no mundo, eu é que preciso começar a ser. E na medida que eu sou uma mudança boa no mundo, eu posso ser também uma fonte de inspiração. Eu posso ser para outros um exemplo a ser seguido. E aí o mundo começa a ser contaminado, ou melhor, vitaminado por aquilo que eu digo e vejo que realmente é bom, e o é de fato. Então Jesus diz isso, né? Que façam também aos outros aquilo que quer que eles façam. Nisso, que quero que façam a mim, nisto consiste a lei e os profetas, ou seja, nisto consiste a mensagem da palavra de Deus. Jesus diz ainda, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ora, um caminho que é estreito. Você pense o seguinte, às vezes em um lugar onde tem um rio, um riacho que vai correndo e ele corre em certas margens, o que acontece é que se você vai apertando as margens do rio, estreitando as margens do rio, o que é que acontece com a água? A água sobe. A água sobe. Assim também você, eu, nós seres humanos, nos apertos da vida, quando a vida vai estreitando, pode ser que essa água da qualidade da nossa existência, ela vai subindo. Quando a gente vai estar tomando uma água, etc., que às vezes a água vai diminuindo dentro da garrafinha, o que a gente faz? A gente aperta, né? Ainda tomando algum líquido, alguma coisa. Quando a gente aperta, o líquido sobe. Apertar, estreitar. O caminho da cruz, o caminho da dificuldade são as coisas que nos estreitam, que nos apertam. Mas na medida que a gente vai tendo aperto, aquilo que está sendo o melhor dentro de nós, que pode estar escondido lá embaixo, isso sobe. Luiz Gonzaga, o santo celebrado hoje, nos apertos da vida, nos apertos de uma pandemia, de uma peste, aqueles apertos foram servindo para ele mostrar o que ele tinha de melhor dentro dele, a capacidade de imolação, de doação, de se dedicar aos outros, até o fim, até o ponto de perder a sua própria vida por amor aos seus próprios irmãos. Continua Jesus dizendo, como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Aquilo que eu dizia, não é que quem vai seguindo a maioria, fazendo o que todo mundo quer, vai ser apenas mais um. Mas se a gente de fato for seguindo esses apertos da vida, as dificuldades que a vida apresenta para a gente vive com originalidade, a gente vai descobrir este caminho que leva à vida. O caminho que leva à vida é o caminho que leva à nossa realização, a realizar as nossas potencialidades, a nossa originalidade. Peçamos a Deus no dia de hoje essa graça de encontrar o caminho da vida. Não, num primeiro momento, não pensar que as dificuldades, os tropeços que a gente vai encontrando estejam sendo simplesmente barreiras que estão se levantando diante de nós. Não, podem ser oportunidades. Se eu tiro o cisco, a trave que está no meu olho, eu posso enxergar melhor esse caminho. Nós queremos te pedir, Senhor, que ilumines tu sempre o nosso coração com esta luz que procede de ti, com essa luz que é a luz do teu evangelho, que é a luz da tua palavra, a luz que és tu mesmo, como tu nos dizes, eu sou a luz do mundo.
Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Tu, Senhor, és o caminho. Tu disseste, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tu também nos disseste que para seguir neste caminho de cada dia a gente deve pegar a nossa cruz, como tu não tiveste medo da tua cruz. Ajuda-nos também a não ter medo da cruz e a entender que pela cruz nós podemos chegar à plenitude da vida que nós devemos acolher em nós e transmitir para o mundo. Minha amiga, meu amigo, para você eu peço a bênção de Deus. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue a vós o meu clamor. Sobre ti, minha amiga, meu amigo, venha a bênção de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço grande a quem foi acompanhando essa nossa live nesse momento, a Grimaldo de Jesus Sampaio, a P.E. Cardoso e a Welma, que acompanhou aqui essa nossa live, e a você que vai acompanhar depois essa nossa transmissão. Desejo para você muita luz, muita paz, um dia abençoado. Curta essa nossa live, salve, encaminhe, e lá nos nossos canais no YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra, você já está inscrito nesse canal, já ativou o sininho para quando chega lá uma meditação, vai lá, curte, comenta também, faz a mesma coisa lá nas nossas páginas do Facebook, no nosso perfil e na página do Facebook. Um dia abençoado para você.